EAD, livro 1, módulo 2, roteiro 12, conversão e missão de Paulo de Tarso. Biografia de Saulo. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de Saulo de Tarso e sua jornada como um dos maiores apóstolos do cristianismo. Nascido aproximadamente na mesma época que Jesus, seu nome de circuncisão era Saulo. E provavelmente o nome de Paulo, que significa pequeno ou menor, também lhe foi dado na infância para uso entre os gentios, e Saulo seria o seu nome hebreu. Paulo era natural de Tarso, a capital da Cilícia, uma província romana no sudeste da Ásia Menor. Essa cidade estava à beira do rio Berdan, ou rio Tarso, que é navegável até hoje, e por isso tornou-se um centro de movimentação comercial, com muitos países ao longo das margens do Mediterrâneo, bem como com os países da Ásia Central e Ásia Menor. Tarso também era a sede de uma universidade famosa, com mais alta reputação do que as universidades de Atenas e Alexandria, as únicas outras que existiam. Em Tarso, foi onde ele passou a sua juventude, que sem dúvida aproveitou o melhor da educação que a sua cidade natal poderia oferecer. Seu pai era da mais forte seita dos judeus, um fariseu da tribo de Benjamim. Isso está lá em Atos, Filipenses 35. Pouco sabemos a respeito de sua mãe, uma mulher piedosa e que exerceu influência na formação do caráter de seu filho. Tinha uma irmã e um sobrinho, Atos 23:16, e também outros parentes, que está lá em Romanos 16:7. Embora judeu, seu pai era cidadão romano, por isso obteve a cidadania romana, o que era um privilégio valioso e que devia ser de grande utilidade para Paulo, mas não como o pai imaginava. Quando a educação preliminar foi completada, provavelmente cerca de 13 anos de idade, Saulo de Tarso foi enviado à grande escola judaica em Jerusalém. Como estudante da lei, tornou-se um aluno do célebre rabino Gamaliel. Atos 22:3. Passou muitos anos de estudo sobre as Escrituras e sobre as muitas questões que lhe dizem respeito com as quais os rabinos se ocupavam. Perseguição aos cristãos. Cerca de 2 anos após a ascensão do Senhor, o cristianismo expandiu silenciosamente sua influência em Jerusalém. Finalmente, Estevão, um dos 7 discípulos, afirmou publicamente que Jesus era o Messias, o que levou a muita agitação entre os judeus e muita disputa na sua sinagoga. A perseguição surgiu contra Estevão e os seguidores de Jesus em geral. Saulo se tornou um grande perseguidor da igreja com o objetivo de exterminar o cristianismo. A conversão de Paulo. Mas o objetivo da perseguição iniciada falhou. Os que foram espalhados para o exterior foram pregando a palavra em toda a parte. A raiva do perseguidor ficou ainda mais feroz, ouvindo que os cristãos se refugiaram em Damasco. Saulo obteve cartas do sumo sacerdote autorizando a prosseguir com a perseguição. Quando Saulo e seus 3 companheiros se aproximaram de Damasco, subitamente apareceu uma luz brilhante em volta deles. Saulo ficou aterrorizado, caindo da montaria, de joelhos no chão, e uma voz soou nos ouvidos de Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Salvador ressuscitado estava ali com a sua humanidade revestida de glória, em resposta à inquietação ansiosa de Saulo. Quem és tu? Disse ele. Eu sou Jesus, a quem persegues. Este foi o momento da sua conversão, o mais importante em toda a sua vida. Cego pela ofuscante luz, seus companheiros o levaram até a cidade, onde, mergulhado em pensamentos profundos por 3 dias, não comeu e nem bebeu. Atos 9:11. Ananias, um discípulo que vivia em Damasco, foi informado por uma visão da transformação que aconteceu com Saulo e foi enviado a ele
para curá-lo da sua cegueira e batizá-lo. Atos 9, de 1 a 16. O propósito de sua vida agora foi totalmente mudado. O perseguidor torna-se perseguido. Imediatamente após a conversão, Saulo se retirou para a Arábia. Está lá em Gálatas 1:17, onde permaneceu por 3 anos em estudos e reflexões. É uma pausa misteriosa, momentos de incerteza na história do apóstolo. Quando volta a Damasco, Saulo começou corajosamente a pregar o evangelho em nome de Jesus. Atos 9:27. Mas logo foi obrigado a fugir dos judeus e ir para Jerusalém. Em Jerusalém, Saulo ficou por 3 semanas, mas novamente ele foi forçado a fugir da perseguição e voltou para sua cidade natal, Tarso. Missão de Paulo. Tão logo se verificou o egresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. O ministério de Paulo em Antioquia. Antioquia, capital da Síria, atual Turquia, tornou-se cenário de grande atividade cristã. O evangelho ganhou uma base firme e a causa de Jesus prosperou. Um discípulo chamado Barnabé, que tinha sido enviado de Jerusalém para supervisionar a obra em Antioquia, lembrando-se de Saulo, partiu para buscá-lo em Tarso, que respondeu prontamente ao chamado. Em Antioquia, que por 1 ano inteiro se tornou cenário de seus trabalhos, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Atos 11:26. A missão de Paulo pode ser resumida em 3 palavras: fé, esperança e caridade. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Estas 3 coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Coríntios 1, versículo 13. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Não, contudo, uma fé passiva de braços cruzados, nem uma fé apoiada simplesmente nos velhos preceitos da lei de Moisés. A fé precisa ser ativa, construtiva, fraterna, atuante, fortalecida na esperança, dinamizada na caridade. A esperança em Paulo está intimamente ligada à fé, que por sua vez vem do testemunho daqueles que viram e falaram com um ser oficialmente morto. A ressurreição de Jesus é o seu argumento decisivo em relação à esperança.